No dia 9 de junho de 1816, o jornal Observer publicou um obituário muito interessante sobre uma mulher chamada Jane Lewson. O artigo explicava como ela faleceu em sua casa em Londres 2 semanas antes, no dia 28 de maio, com a avançada idade de 116 anos. Ela teria vivido tanto tempo por causa de hábitos estranhos. Quais eram esses hábitos? E será que ela era mesmo tão velha? Venha comigo descobrir a história de vida dela. Jane Lewson, chamada Jane Lucen, teria nascido em 1700 na Essex Street, Londres, apesar da ausência de certificado de nascimento. Isso pode imediatamente levantar dúvidas em sua mente sobre o nascimento dela, mas é importante notar que poucos registros de batismo do início dos anos 1700 sobreviveram completamente. Diziam que ela nasceu em família respeitável, então seus pais deviam ser profissionais ou comerciantes. Embora nada realmente se saiba sobre a infância de Jane, podemos supor que ela teve uma criação típica para alguém de sua classe social. Ela provavelmente cresceu em uma casa grande com empregados e teve uma vida confortável. A educação de Jane teria sido voltada para artes domésticas como costura, culinária, cuidados com a casa e instrução religiosa. Ela também teria que aprender dança, música e pintura. Quando Jane chegou à idade de casar, esperavam que ela encontrasse um bom partido e parece que conseguiu. Parece que uma Jane Lewson, seu nome de solteira, casou-se com um certo Sr. Lucen, um comerciante de Londres, em 1726 em Londres. Eles tiveram uma filha juntos e, em seguida, o Sr. Lucen morreu prematuramente, deixando sua esposa para criá-la sozinha. Assim, esse registro de casamento certamente indicaria que ela nasceu bem no início do século XVIII. Não se sabe muito sobre a vida de Lucen nos anos imediatamente após a morte de seu marido. Viúva rica, dizem que teve muitos pretendentes, mas nunca voltou a se casar. Não sabemos como ela criou sua filha, mas provavelmente foi de modo parecido com sua própria criação, definida pelo futuro papel de esposa e mãe. Com o tempo, sua filha se casou e foi embora, e depois disso, Jane se tornou uma figura muito excêntrica a partir da década de 1780, como Lucen observou cada vez mais, para sua velhice. Por toda Londres e depois pela Inglaterra, ela foi celebrada por sua longevidade e as pessoas ficaram muito interessadas em seu estilo de vida, mas, como você verá, é muito diferente do que qualquer um poderia ter imaginado. Lucen era conhecido por ser uma pessoa peculiar na velhice e na idade avançada. Para começar, ela era uma pessoa reservada, que quase nunca saía de casa e também raramente permitia que alguém a visitasse em sua própria casa. Isso indica que ela ficou décadas com pouco contato externo. Houve algumas exceções, porém, por exemplo, ela tinha uma antiga empregada que a visitava para realizar algumas tarefas domésticas entre o final da década de 1780 e 1806. No entanto, até mesmo ela acabou morrendo, e Lucen chegou a contratar outras pessoas para esse papel, mas nenhuma lhe agradou. Além de 2 velhos cães de colo e um gato, sua única companhia era um senhor idoso que cuidava de várias propriedades na região. No início, ele ajudava Lucen com várias tarefas, mas por ser muito útil, ela o levou para casa, onde atuou como administrador, mordomo, cozinheiro e caseiro. Infelizmente, ela não tinha contato com a família, pois seus parentes mais próximos já haviam falecido. A casa de Lucen era descrita como uma residência maior, que um dia já foi uma bela e elegantemente mobiliada casa londrina, mas que inevitavelmente havia se deteriorado ao longo das décadas. A excêntrica Lady Lucen insistia em manter as camas dos quartos de hóspedes sempre arrumadas, embora ninguém dormisse nelas há anos. Isso contrastava com seus hábitos de limpeza. Em outras áreas da casa, ela evitava lavar as janelas com medo de que quebrassem e deixassem germes entrarem. Com o tempo, sujeira e poeira cobriram as janelas, bloqueando a luz natural. Além das janelas sujas e do interior decadente, sabemos que Lucen gostava de cuidar do jardim, e os vizinhos lembravam como, nos meses de verão, ela costumava sentar-se ali e ler por horas. Às vezes, ela visitava outras pessoas, conversava com o comerciante na praça e via 1 ou 2 velhos conhecidos. No entanto, como era inevitável,
Lucien acabou sobrevivendo a todos que conheceu quando era jovem e de meia idade, incluindo sua filha em seu obituário. O observador fez uma observação atenta sobre seu senso de moda retrô, destacando que, abre aspas, ela era tão apegada às modas que prevaleciam em sua juventude que nunca mudou o modo de se vestir desde a época do reinado de George I. Ela sempre usava pó de arroz com um grande penteado feito de crina de cavalo na cabeça, com quase meio pé de altura, sobre o qual seu cabelo era levantado, um gorro por cima, amarrado sob o queixo, e 3 ou 4 cachos caindo pelo pescoço. Ela geralmente usava vestidos de seda com a cauda longa, com um babado profundo ao redor, cintura muito comprida e bem apertada até o pescoço, ao redor do qual havia um tipo de gola ou babado. As mangas do vestido iam abaixo do cotovelo, de cada uma das quais pendiam 4 ou 5 punhos. Usava um grande chapéu de palha bem achatado, sapatos de salto alto, um grande casaco de seda preta com acabamento em renda e uma bengala com cabo de ouro. Completava seu traje diário pelos últimos 80 anos e com ele ela andava pela praça. Por esse motivo, ela era conhecida pelo nome de Lady Lucien. Seus contemporâneos estavam muito curiosos sobre sua saúde e como ela viveu tanto tempo. Aparentemente, não havia nenhum segredo para a longevidade de Lucien, além da superstição. Lucien acreditava que tomar banho causava resfriado, por isso nunca se lavava. Em vez disso, ela se untava com banha de porco porque era macia e suave. Além disso, diziam que ela insistia em tomar chá em sua xícara favorita e só comia sentada em sua cadeira preferida, e com a comida organizada de um jeito bem específico. Fora isso, ela geralmente era avessa a remédios e médicos. Afirmava-se que ela tinha um histórico dentário notável, nunca tendo perdido nenhum dente, mas, de forma bizarra, tendo nascido 2 novos dentes em 1787, quando ela se aproximava dos 90 anos. Isso pode não ser uma afirmação totalmente fantasiosa. Hipodontia, quando um indivíduo começa a desenvolver dentes adicionais além do conjunto normal na idade adulta, é mais comum do que se imagina e ocorre em mais de 3,5% das pessoas atualmente. No entanto, a possibilidade de Jane Lucien ter desenvolvido dentes extras repentinamente aos 87 anos de idade é um pouco improvável. Mais crível era o reconhecimento de que sua visão começou a falhar nos últimos anos de vida. Quando chegou aos 110 anos, Jane Lucien era reconhecida por muitos como a fonte mais conhecedora da história inglesa em Londres, simplesmente porque havia vivido muitos eventos e ainda tinha uma memória afiada deles. Dizia-se que ela conseguia se lembrar de eventos que remontavam a 1715, o que significava que era capaz de relatar detalhes dos jacobitas. Rebeliões na Escócia na primeira metade do século XVIII, a Guerra dos 7 Anos com a França, entre 1756 e 1763, e a Guerra de Independência Americana, na década de 1770, além de ter vivido toda a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas entre 1793 e 1815, Lucien era evidentemente e compreensivelmente supersticiosa em relação à sua possível morte por volta de meados da década de 1810. No meio de maio de 1816, uma senhora idosa que morava na mesma rua que ela morreu de repente, um evento que levou Lucien a prever que sua própria hora estava próxima, e assim aconteceu. Lucien morreu em casa em 28 de maio de 1816, supostamente com 116 anos de idade. Ela foi enterrada no cemitério de Bunhill Field, em Londres, com carro fúnebre e carruagens de luto para marcar a morte de uma das mulheres mais longevas da história inglesa. Após sua morte, parece que Lucien não queria que ninguém entrasse em sua casa. Uma testemunha que visitou a casa de Jane relatou ter ficado chocada assim que entrou. Ele notou várias trancas e barras nas portas, janelas e até no teto dos andares superiores, como se quisessem impedir a entrada pela parte de cima. Ele também notou que as cinzas de carvão não eram removidas há anos e estavam empilhadas tão alto que pareciam camas. Não muito tempo após sua morte, Lucien basicamente ficou conhecido em todo o país, graças a um obituário publicado pelo jornal Observer em 9 de junho de 1816, intitulado Um Personagem Singular,
O artigo explica como uma das celebridades medianas da Inglaterra havia falecido em sua casa no número 12 da Coldbath Square, perto de Claremont, em Farringdon, Londres, 2 semanas antes. Os leitores do jornal ficaram fascinados ao saber que essa mulher nasceu durante o reinado do rei Guilherme III e que sua vida atravessou os reinados de 5 monarcas britânicos, incluindo o do rei Jorge III, que, tendo governado entre 1760 e 1820, foi o rei com o reinado mais longo da história da Inglaterra. Ainda assim, devido ao registro obscuro de seu nascimento, podemos realmente ter certeza de que ela viveu até os 116 anos, e isso era possível pelos padrões da época. Se Jane Leeson realmente tinha 116 anos na época de sua morte, a próxima pergunta que surge é: quão comum era para as pessoas viverem além dos 100 anos na Era Moderna inicial? Afinal, o período entre 1500 e 1800 era de expectativas de vida significativamente mais baixas do que hoje. Enquanto hoje a maioria das pessoas pode esperar viver até a segunda metade dos 70 anos, ou início dos 80, nos tempos modernos, nos séculos 17 e 18, a expectativa de vida era de cerca de 37 anos de idade. E ainda assim, a idade extraordinária de Jane Leeson não era totalmente fora do comum. As expectativas de vida eram baixas nessa época pela alta mortalidade infantil, já que cerca de 40% das crianças morriam antes dos 10 anos. Além disso, doenças como varíola, tuberculose e a peste bubônica eram mortais na época e reduziam ainda mais os níveis de expectativa de vida. No entanto, se você conseguisse evitar morrer na infância ou juventude e escapar das muitas ameaças que doenças como a varíola lançavam ao longo da vida, ainda poderia esperar viver até uma idade bastante avançada. Para algumas pessoas, como Jane Leeson, ela teria se beneficiado na velhice da ausência, no século 18º, de problemas modernos como obesidade, doenças cardíacas e diabetes. Assim, é plausível que Jane Leeson realmente tenha vivido até os 116 anos de idade. No entanto, uma investigação recente sobre a vida dela descobriu pistas e registros que indicam que Jane Leeson era muito mais jovem do que acreditávamos anteriormente. De acordo com um registro de sepultamento de Bunhill Fields, Jane tinha, na verdade, 96 anos de idade quando faleceu, o que significa que ela nasceu por volta do ano de 1720. Além disso, o registro escreve o sobrenome dela como Leeson, L-U-S, e não L-E-W, como ela é normalmente conhecida. Além disso, no registro de casamento de julho de 1751, menciona Jane Vaughan se casando com Robert Leeson na capela St. Mary le Strand, Somerset House. Robert Leeson era um comerciante rico e o casal teve 3 filhas e um filho. Então, em 1769, quase 20 anos após o casamento, Robert faleceu e deixou sua propriedade, Blunston Hall, para sua filha mais velha, Maria, embora Jane tenha sido amparada. Além disso, o resto da história dela é igual, apesar de alguns traços de sua personalidade parecerem exagerados. Como em grande parte da vida dela, há discussão sobre os beneficiários de seu testamento. Algumas fontes dizem que ela deixou metade dos bens para o executor William Anthony e a outra metade para familiares Huskinson. Outros dizem que seu criado e um velho amigo ficaram com a maior parte dos bens, sem nada para a família estendida ainda viva. Muitas pessoas provavelmente já se depararam com elementos da história de Jane Leeson sem perceber. Ela teria inspirado Charles Dickens na criação da personagem Miss Havisham. Em um de seus romances mais aclamados, Grandes Esperanças, publicado em 1861, a personagem Havisham é uma rica solteirona que foi abandonada por seu futuro marido no dia do casamento. Ela passa a viver em uma mansão escura, sempre com seu vestido de noiva, envelhecendo rápido pela falta de sol. Dada a propensão de Leeson para usar vestidos antigos, a escuridão que envolvia sua casa e sua idade, acredita-se que Dickens se inspirou na vida de Lady Leeson para criar aspectos de Havisham. Há também várias outras pessoas que afirmam ter inspirado Dickens ao criar Miss Havisham. Notavelmente, Eliza Emily Donnithorne,
uma mulher que viveu em Sydney, Austrália, na década de 1840, época em que seu marido Toby a deixou no dia do casamento. Donnie Thorne supostamente passou os 20 anos seguintes de sua vida confinada em casa, vestindo seu vestido de noiva e com os restos apodrecidos do que teria sido seu bolo de casamento sobre a mesa. No geral, a história de Jane Lewson é uma inspiração mais feliz para Miss Havisham, a suposta mulher de 116 anos que viveu durante todo o século XVIII. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Jane Lewson, espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários e também me digam nos comentários se vocês acham que ela viveu até os 116 anos ou se tinha apenas 96. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso de mim, vejo vocês na próxima Vida Esquecida, obrigado.